Então vamos lá, eu trago 3 enigmas muito curiosos sobre o tempo. Eu vou falar esses 3 enigmas para você, ou ler esses 3 enigmas, um de cada vez, com pausas, que eu quero que você talvez pause o vídeo, pause o áudio, eu não sei como você está nos assistindo ou só ouvindo. Então você vai pausar e tentar resolver na sua mente o primeiro, depois o segundo e o terceiro, e aí então eu vou fazer aqui a resolução dos 3. Mas eu quero que você tente aí em casa, no carro, onde você estiver, na academia, tente resolver esses 3 enigmas, que são enigmas sensacionais, escolhidos a dedo pela BBC, que é o tema 3 curiosos enigmas sobre o tempo. E porque há quem viva nos séculos XV e 30 simultaneamente. Aqui já tem a dica, mais ou menos como funcionam esses 3 enigmas. A Marta Henriques e Henry Crank. Vou começar a só ler aqui o prólogo. Depois eu vou ler o primeiro, aí eu leio o segundo enigma e o terceiro. E com a pausa, rápido, claro, você vai poder pausar aí, mas eu já vou ler as respostas. Poucas coisas são mais misteriosas do que o tempo. E se você gosta de enigmas, aqui estão alguns aguardando para serem resolvidos. Preparamos 3 enigmas relacionados ao tempo, com auxílio da professora de História Ellen Parrish, da Universidade de Reading, no Reino Unido. Depois de ler e você ou ouvir e tentar resolvê-los, basta você então aguardar um pouquinho e já vou falar as respostas. E para conhecer outras curiosidades também sobre o tempo que existem pelo mundo hoje. Então vamos lá. Qual que é o primeiro enigma? Ele chama a Carta do Impossível. Anote esse enigma. Vai e volte ali para você falar com seus amigos e todo mundo que você conhece. Depois você tenta resolver, mas se não conseguir resolver, você vai tentar fazer com as pessoas que você conhece. Sem falar a resposta, depois você fala. Claro. Esse aqui, ó. Vamos lá. O primeiro. A Carta do Impossível. Uma mulher se senta para escrever uma carta na França, no dia 8 de novembro de 1582. E a carta é recebida na Inglaterra 3 dias antes. Olha isso aqui. Uma mulher é o primeiro, que chama a Carta do Impossível. Uma mulher se senta para escrever uma carta na França no dia 8 de novembro de 1582. E a carta é recebida na Inglaterra 3 dias antes. Olha, por quê? Qual é a razão disso acontecer? Por que essa mulher recebeu a carta no dia 5 de novembro? Como isso pode acontecer? O segundo, eu já disse que já leio a resposta. Mas vamos falar aqui sobre o segundo. O nome do segundo é O Mistério dos Aniversários Desaparecidos. Olha, uma criança nasce em Roma na primavera do ano 46 a.C. Ela vive até os 60 anos de idade, mas nunca comemorou o seu aniversário. Por quê? Repetindo. O Mistério dos Aniversários Desaparecidos é o nome do segundo enigma dos 3. Uma criança nasce em Roma na primavera do ano 46 a.C. Ela vive até os 60 anos de idade, mas nunca comemorou o seu aniversário. Por quê? É o segundo enigma. E o terceiro. O nome. O estranho envelhecimento do agricultor. Depois de trabalhar nos campos no último dia de dezembro do ano 800 a.C., um agricultor guarda suas ferramentas e vai dormir. No primeiro dia do ano novo, ele pega de volta suas ferramentas e recomeça o trabalho. Mas ele está há 2 meses mais velho. O que aconteceu? Terceiro enigma. Lendo novamente, como os outros 2 eu já li. Lendo novamente. Você pausa, dá uma para pensar, mas anote as perguntas para você tentar resolver, mas também tentar fazer com as pessoas aí que você gosta. O terceiro é o seguinte, vamos lá de novo. O título: O estranho envelhecimento do agricultor. Depois de trabalhar nos campos no último dia de dezembro do ano 800 a.C.,
Um agricultor guarda suas ferramentas e vai dormir. No primeiro dia do ano novo, ele pega de volta suas ferramentas e recomeça o trabalho, mas ele está 2 meses mais velho. Olha, o que aconteceu? Agora vamos para as respostas. Os 3 enigmas. O primeiro enigma que é a carta impossível. Por que aconteceu aquilo? O que é o enigma? Eu vou ler de novo a carta impossível e aí eu já faço. Vai ficar legal. A pergunta da carta impossível era: uma mulher se senta para escrever uma carta na França no dia 8 de novembro de 1582 e a carta é recebida na Inglaterra 3 dias antes. Vamos ler o porquê. Nos anos de 1500, o velho calendário juliano foi substituído pelo calendário gregoriano. Mas os diversos países da Europa adotaram um novo calendário em épocas diferentes. Com isso, os dias do continente ficaram fora da sincronia, deixando alguns países vários dias ou semanas atrás dos outros. Então, a primeira resposta ela vem daquela troca que mais ou menos nos anos 1500 teve de troca do calendário juliano para o calendário gregoriano. E a gente já vai falando sobre a diferença desses dois calendários. Agora o 2, o mistério dos aniversários desaparecidos. Leio a pergunta e depois faço a resposta agora. Uma criança nasce em Roma, na primavera do ano 46 a.C. Ela vive até os 60 anos de idade, mas nunca comemorou o seu aniversário. Por quê? A resposta é o seguinte. Os romanos costumavam usar meses adicionais conhecidos como meses intercalados. Eles eram acrescentados em situações específicas para realinhar o ano romano de 355 dias ao ano solar. A criança em questão nasceu no mês intercalado chamado Mercedônio, que nem existe mais, né? E o Mercedônio foi acrescentado pela última vez na primavera do ano de 46 a.C., de forma que o aniversário daquela pessoa nunca mais se repetiu. É interessante. Cara, é diferente até da questão dos anos bissextos, do dia 29 de fevereiro e tal, que é a cada 4 anos, teoricamente, que a pessoa faz aniversário. Mas aqui, fez aquele dia, nunca mais fiz. É interessante. É história. A história é muito legal. E a terceira pergunta, e aí na sequência a resposta. O estranho envelhecimento do agricultor. Depois de trabalhar nos campos no último dia de dezembro do ano 800 a.C., um agricultor guarda suas ferramentas e vai dormir. No primeiro dia do ano novo, ele pega de volta suas ferramentas e recomeça o trabalho, mas ele está 2 meses mais velho. O que aconteceu? Antes do calendário juliano, o ano em Roma tinha apenas 10 meses. Os cerca de 60 dias de inverno, durante os quais não havia trabalho agrícola, não eram incluídos no calendário. Olha! Então Roma não tinha 60 dias de inverno? Interessante. De forma que, neste período do inverno, não havia o conceito real de meses. Interessante. Depois, quando trocou de juliano para gregoriano, aí realmente começou a fazer parte dos 12 meses. Bom, agora vamos para os 3 enigmas muito legais foram ditos de história. Agora vamos falar sobre 2024, 1385 ou 2973. Quais são esses anos? Esses enigmas podem parecer curiosidades do passado, mas, mesmo no nosso mundo moderno, existem peculiaridades no calendário tão interessantes quanto estas. Muitas culturas contam os anos e as cidades de formas diferentes e estão bem com isso. Estamos no ano 2024 em todo o mundo. Pelo menos eu acho. É 2024? É 2024. Mas em Mianmar, o ano é de 1385. E se você for à Tailândia, irá embarcar rumo ao ano 2567. Os marroquinos estão rezando em 1445 e cultivando a terra em 2973, segundo o calendário berbere. Já a Etiópia está em 2016. Lá o ano tem 13 meses. Pugme, o mês adicional por ter 5 dias, ou 6 se o ano for bissexto. Olha, então a Etiópia tem um ano a mais, chama que Pugme, com 5 dias, ou 6. Interessante. E na Coreia do Sul, o dia de Ano Novo
é o aniversário de todas as pessoas. Ah, fica mais fácil, né? O duro é ir pra festa. Qual festa você vai? Os sul-coreanos consideram tradicionalmente que nascem com 1 ano de idade. A partir dali, eles têm todo momento 2 ou 3 idades oficiais. Ah, como são inteligentes. A idade doméstica tradicional, a idade internacional, que conta a partir do 0, e 1 ano de bônus quando todo o país envelhece junto no 1º de janeiro, ou simbolicamente o Ano Novo Lunar. Interessante. E os coreanos ainda podem escolher se comemoram seus aniversários pelo calendário gregoriano ou pelo calendário lunar tradicional, embora toda essa tradição esteja se alterando. Nossa, que legal. Mais um tema. O lento caminho até aqui. As datas servem de base para as nossas vidas. São uma daquelas coisas que aparecem simplesmente existir. Mas é claro que qualquer data específica, 1º de janeiro de 2024, por exemplo, é uma convenção estabelecida por um sistema de contagem do tempo, neste caso o calendário gregoriano. Por ser o calendário padrão global aprovado pela Organização Internacional da Normalização, o ISO, na sigla em inglês, adotado em todos os setores internacionais, desde a aviação até a política, é fácil imaginar que o calendário gregoriano deve ser absolutamente preciso e eficiente, o que não é verdade. O calendário gregoriano cresceu até dominar o mundo, em uma grande parte, por ter surgido no lugar certo, no momento certo e na cultura imperialista certa. O Papa Gregório XIII, 1502-1585, ordenou a reformulação do calendário para corrigir distorções acumuladas ao longo dos séculos, produto da doutrina religiosa e da ciência do renascentismo. O Renascimento. O calendário gregoriano foi criado para corrigir a diferença entre o ano litúrgico católico, baseado na época no calendário juliano, e o ano solar real. Na época em que o Papa Gregório XIII ordenou a reforma do calendário, no final do século XVI, o calendário juliano estava fora de sincronia com as estações do ano em cerca de 10 dias. Isso ocorreu porque o calendário juliano apresentava um pequeno erro de 11 minutos e 14 segundos por ano. Era uma matemática impressionante para o ano 45 a.C. Nossa, realmente, para nós hoje é difícil, né? Claro que tem calculador, tem tudo, mas olha como os caras eram precisos. Mas essa discrepância inevitavelmente se acumulava ao longo dos séculos. A reforma do Papa reduziu o erro anual no calendário para 26 segundos, mas sua introdução em 1582 imediatamente encontrou resistência. Nem os protestantes, nem os cristãos ortodoxos estavam dispostos a relembrar seu conceito de tempo com base em um decreto papal. Por isso, apenas os países católicos da Europa adotaram um novo calendário a tempo para o ano de 1600. Outras religiões começaram a adotar o novo calendário dos séculos que se seguiram. A Alemanha e a Holanda, protestantes, oficializaram a mudança em 1700, enquanto a Inglaterra e suas colônias fizeram o mesmo em 1800. Em 1900, países não cristãos distantes como o Japão e o Egito já haviam adotado o novo calendário, mas países ortodoxos como Romênia, Rússia e a Grécia ainda resistiram por boa parte do século XX. Foi somente no ano 2000 que a Europa inteira saudou a chegada de um novo século no 1º dia de janeiro pelo calendário gregoriano. Mas a maior parte das principais potências imperiais já adotava o novo calendário em meados do século XIX, quando o período colonial colocou mais de 80% do planeta sob domínio europeu. Este período coincidiu com o movimento das comunidades científicas e comerciais europeias e norte-americanas pela adoção de um calendário universal para facilitar o comércio. E quase por falta de alternativas, o calendário gregoriano venceu. Nas regiões que foram conquistadas pela Europa, o calendário se espalhou por outros meios. No seu livro The Global Transformation of Time, A Transformação Global do Tempo, em tradução livre, a historiadora Vanessa Oglow sugere que o capitalismo, a evangelização e a paixão científica pela uniformidade fizeram mais para padronizar o tempo do que qualquer política imperialista. O colonialismo não chegou a ser um fator essencial. Beirute estava sob domínio otomano quando as datas gregorianas apareceram nos seus almanaques no século XIX.
E o Japão nunca foi colonizado, mas adotou o calendário gregoriano em 1872. Claro, comércio. Calendários simultâneos. Esta aceitação pode ter sido mais fácil porque se sabia que não seria uma relação monogâmica. Afinal, o uso de vários calendários paralelos já existia milênios antes da criação do calendário gregoriano. Os antigos egípcios e os maias, por exemplo, usavam dois calendários, o religioso e o administrativo. O rei coreano Sejong o Grande encomendou especificamente mais dois sistemas para sua reforma do calendário nos anos de 1430. Um deles era adaptado do calendário chinês e o outro do calendário árabe. E na Beirute dos anos 1880, o calendário gregoriano era apenas um dos 4 calendários usados no dia a dia. E o próprio Japão, que adotou inteiramente o calendário gregoriano, manteve seus sistemas de datas imperiais, o calendário Rokuyo, de dias auspiciosos, e o calendário 24 Siki, de mudanças da estação do ano. Todos eles são utilizados até hoje. A antropóloga social Claire Oxby estudou o uso de calendários na região de Sahel e de Saara. Ela cunhou a expressão de pluralismo de calendários para descrever a coexistência de diversos sistemas de contagem do tempo. Da mesma forma, o pluralismo legal indica sociedades com diversos sistemas de legislação. Pode parecer malabarismo, mas na prática, calendários diferentes atendem diferentes funções. No norte da África, as comunidades Imagiren e Tuaregs e outros povos que se falam em berbere podem usar 3 ou 4 sistemas simultaneamente. Calendários estelares marcam as estações agrícolas e os calendários lunares islâmicos orientam as práticas religiosas. E o calendário gregoriano determina as interações com o governo. Viver em diversas linhas do tempo pode ser uma forma prática de unificar diferentes necessidades temporais. Este conceito não é totalmente desconhecido na Europa e na América do Norte. As pessoas têm anos escolares e anos fiscais, por exemplo. De certa forma, é apenas questão de quando você começa a contar. Provavelmente, o uso de diversos calendários paralelos está muito mais presente no nosso mundo contemporâneo do que pensamos, afirma Oxby. Mas, embora o pluralismo tenha sido uma presença constante ao longo da história, os calendários mudam todo o tempo. Os calendários atuais podem sofrer alterações daqui a apenas algumas décadas. Você pode ter mais calendários e eles podem ser diferentes. A cultura humana está em constante evolução, explica ela. A comunidade Imagiren comemora o Ano Novo conforme o seu próprio em Tizi Ouzou, na Argélia. Os calendários na era digital. Uma mudança cultural em andamento hoje em dia é o crescimento do mundo digital. Os cabos de fibra óptica substituíram as antigas rotas comerciais, levando o calendário gregoriano para lugares que o colonialismo não conseguia alcançar. E pelo menos até agora, a conectividade criou um novo tipo de pluralismo dos calendários. O Nepal é um dos poucos países do planeta que o calendário nacional não é gregoriano. Oficialmente, o país vive no ano 2080, pelo calendário Bikram Sambat, ou 1144, segundo o Nepal Sambat, ou ambos. Ao todo, pelo menos 4 calendários são utilizados diferentes grupos étnicos do país, como diversos dias de Ano Novo. Diversos dias de Ano Novo. Então, não é simples, não é só um calendário escolar ou fiscal, são vários anos novos. Imagina que uma loucura isso no Brasil. O Nepal também está a 15 minutos fora de sincronia com outros demais fusos horários. É um país com sua própria linha temporal. Ainda assim, muitos cidadãos nepalenses não veem motivo para usar diversos calendários simultaneamente. O caso de Sanjay Dahal é um bom exemplo. Uso apenas o calendário Bikram Sambat, explica ele. Nunca usei Nepal Sambat na vida. Esta não é exatamente uma questão de monotemporal. O calendário Bikram Sambat inclui diversas formas religiosas e culturais de contagem do tempo ao longo do seu ano solar, com 12 meses lunares e 6 estações. Mas
Dahal é hindu e mora na capital do Nepal, Katmandu, e para ele explica que sobre todos os aspectos da vida dos dias de jejum até os dias de pagamento. Dahal precisa de apenas um calendário dentro do Nepal, mas ele é estudante de PhD à distância de Boston College, nos Estados Unidos. Ele estuda a diáspora nepalesa. Por isso, ele mantém uma complicada interação com o calendário de outra cultura, a cultura digital, que é quase exclusivamente gregoriana, como a Europa imperialista do século XIX. Eu existo em dois espaços e tempos, explica Dahal. Ele encontrou uma solução tecnológica para esse enigma. Seu laptop está em 2024 e seu telefone celular em 2080. E um aplicativo ajuda a se orientar entre os dois. Para Dahal, existe uma divisão geracional no uso do calendário. Seus pais não usam o calendário gregoriano para nada. Mas entre seus amigos existe uma divisão funcional, com o gregoriano sendo usado comercialmente e o Birkhan Sabbath para eventos sociais e familiares. O calendário ocidental pode dominar as redes sociais e, portanto, decidir quando as pessoas enviam fotos de feliz aniversário, mas é útil para aspectos importantes da cultura nepalesca, como determinar dias auspiciosos e acompanhar os ciclos lunares. Por todos esses motivos, a Dahal não acredita que o calendário gregoriano venha a ser oficializado no futuro próximo. No Nepal, a sensação de tempo é diferente do resto do planeta. A padronização versus diversidade cultural. A história pode correr em círculos. Como no movimento pelo calendário mundial no século XIX, o século XXI vem observando uma tendência pela unificação do calendário, por razões econômicas. Em 2016, a Arábia Saudita mudou o cronograma de pagamento dos funcionários do governo do calendário islâmico para o gregoriano, o que foi interpretado, em grande parte, como uma medida de redução de custos. Em dezembro de 2022, a Coreia do Sul aprovou uma lei alinhando a contagem de idade das pessoas aos padrões internacionais. A contagem tradicional deixou de ser oficial no país, já que o sistema de múltiplas idades é considerado economicamente ineficiente. Mas o que se ganha e o que se perde ao consolidar calendário em um só, especialmente um calendário criado para ser usado em outra época e em um lugar diferente? Bem, os governos podem aumentar seu controle impondo calendários centralizados, afirma Claire Oxby. Ela também escreveu sobre a dinâmica de poder do uso dos calendários. Mas o país pode perder em história e diversidade cultural. As pessoas podem sair perdendo se elas fizerem parte de uma cultura regional minoritária. Elas podem se sentir subvalorizadas internacionalmente. Mais uma vez, 150 anos de globalização não tornaram o pluralismo obsoleto. Os calendários vão e vêm, e mais frequentemente eles mudam. E se há uma coisa que os seres humanos fazem muito bem, é mudar. A versão aqui é a versão em português do Leap Year. Can you solve this time, Reds? The people who live in multiple timelines. Eric Krang e Marta Henriquez. Muito bem, isso aqui é do Conversation, que é o melhor de todos da questão da BBC. Muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei demais. Deixem perguntas se ficou aí dúvidas sobre algum ponto, nós podemos resolver. Só peço que, dependendo do local, se for por corte, se você deixe perguntas, escreva a pergunta e daí eu faço um vídeo, faço um áudio, ou começo, então, aqui, o próximo programa eu começo respondendo uma pergunta, caso eu consiga, claro, né? Às vezes é muita coisa, mas eu prometo pesquisar bastante para responder a todas as perguntas. Um forte abraço e obrigado.